Olá, meu nome é Rodrigo Gomes e eu espero que você goste do podcast. Então, infelizmente não vai ter um vídeo tradicional essa semana. Eu estou numa semana de provas na faculdade, então tá muito correria. Tá, bem difícil para poder conciliar fazer vídeo com fazer as provas. Então eu resolvi, por que não misturar um trabalho que eu fiz com o canal e postar um trabalho que eu fiz. Então é basicamente um podcast onde a gente debate sobre filmes antigos, amar ou odiá-los. Eu estou com umas amigas Gabriela, a Marcela e a Priscila, debatendo sobre isso e também dando dicas de filmes antigos que, se você tiver preconceito aí, você pode dar uma olhada. E é isso, eu não tenho muito tempo, então eu vou lá. A gente se vê. Se você não quiser ficar só vendo as referências que eu colocar e simplesmente um papel de parede passando, você pode baixar esse podcast. O link vai estar na descrição, então qualquer coisa, clica lá, baixa, assiste quando você estiver cozinhando, estiver fazendo alguma coisa, e tá muito legal. Veja, por favor. E se gostar, você comenta aí o que você achou, qual é a sua opinião. Você gosta de filmes antigos? Você tem preconceito com filmes antigos? Escreve aí. Então, vamos ao podcast. Boa noite, eu sou a Gabriela e esse é mais uma edição do Cinemão Show. Estamos aqui hoje com a Priscila, estudante de cinema. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabi. Com outro estudante de cinema, Rodrigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, mesa. E com a terceira estudante de cinema, Marcela. Boa noite, Gabi. Hoje, a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é filmes antigos. Amar ou odiar. Priscila, fala pra gente sua opinião sobre isso. Não gosto de filmes antigos, não tenho paciência e queria gostar, porém não gosto. Rodrigo, o que você acha sobre esse assunto? Você gosta de filmes antigos, desgosta? Então, creio eu que existem filmes bons, mas também bastante filme ruim. Então, seria meio que um meio termo entre gostar, mas também não gostar muito. Depende muito do filme. E você, Marcela, qual é a sua opinião? Eu adoro filmes antigos, adoro mesmo, assim. E principalmente os musicais dos anos 80, dos anos 40, é maravilhoso. Então, Priscila, eu tenho uma pergunta pra você. O que é considerado um filme antigo? A partir de que data que você pode dizer isso é um filme antigo ou não assisto? Tenho preconceito. Passou de 2000 pra baixo eu não assisto, não gosto, não adianta, não tenho paciência. Não tem nenhuma forma de fazer você assistir. Só me enganando, não falando a data, dizendo assim, olha, é um filme muito bom e me contando basicamente a história do filme. Que aí se eu achar boa, eu me interesso e vejo, mesmo não gostando da forma como é filmado, que é preto e branco, que é antigo e tudo mais. Rodrigo, e pra você falou na sua outra fala que depende do filme, tem filmes que são ruins. O que seria considerado um filme ruim que você acha que não vale a pena assistir mesmo sendo antigo? Então, aí a gente entra numa categoria de pra que você quer ver aquele filme específico. Se for um filme apenas pra você se divertir, sabe, passar uma tarde, sei lá, com sua namorada e algo assim, dependendo do filme, pode não ser uma boa ideia, como alguns filmes como Terra em Trânsito, Glauber Rocha. Como o filme, ele às vezes é muito devagar e as falas todas dubladas e qualidade de som bem ruim e as falas sempre muito poetizadas e cantadas, pode deixar meio que a vibe do lugar um pouco pior, assim, porque o filme não é meio categorizado para esse tipo de momento. Mas também existem filmes em que eles são meio que próprios para divertir e a única coisa que muda é que eles são mais velhos. Então, você vê esse tipo de filme, você pode se divertir bastante. Marcela, ele falou aqui, tem filmes e filmes. Filmes divertidos, filmes que são mais didáticos. Na sua opinião, qual é o filme que você diria que você veria com seus amigos? Antigo, no caso. Já que você disse que defende muito a causa dos filmes antigos. Algum do Hitchcock, por exemplo, que são bem interessantes. Eu também, como o Rodrigo, não veria nada do Glauber Rocha, por exemplo, porque realmente é uma coisa bem mais didática, mas dá pra... Tem que estar... como é que posso dizer? Disposto a se suicidar, né? Exatamente. Porque Glauber Rocha fez se suicidar. Pois é. Então, filmes didáticos não é uma área que você gosta
Ou é só no caso específico do Glauber Rocha? Não, depende do filme, porque tem certos filmes antigos que você realmente não tem... normalmente não tá numa vibe pra assistir, entendeu? Então, assim, depende do momento. Aí... Priscila, em relação a isso, você falou que depende da história, se a história te pegar. Tem algum gênero de filme antigo que você estaria disposta a assistir? Terror. Qualquer Ação. terror, qualquer tipo de terror, tipo Hitchcock. Hitchcock é bem legal. Hitchcock você veria. Eu vi, inclusive, Um Corpo que Cai, é muito bacana. Então, você não odeia filmes antigos? Eu não tenho paciência, eu tenho um preconceito. É preconceito, eu assumo que é um puro preconceito. Mas tem filme que gosta, mas eu também só vi Um Corpo que Cai. Porque falaram assim, é um filme muito legal que tem assassinato e, tipo assim, é muito legal. Um filme muito legal que tem assassinato. Então, Rodrigo, você que tem, assim, essa visão de meio termo, né? Você não sabe se você gosta ou não gosta, dependendo da história. Esse é um tipo de filme que você veria? Esse gênero de terror é uma coisa que te prende, te atrai? Então, eu pessoalmente não gosto muito de terror, porque normalmente eu me decepciono. Porque é muito difícil fazer eu me sentir medo. E pra mim, se um filme de terror não me causa medo, ele tá errado e eu saio muito decepcionado. Porque eu quero tá vendo o filme e realmente tá com medo mesmo, sabe? Temer pela minha vida. Então, filmes de terror específico não me agradam muito. Independente de ser antigo ou novo. Inclusive, quando é antigo, às vezes pode até diminuir essa sensação de medo, sabe? Pela tecnologia, ou os efeitos, ou algo assim. Mas, enfim, em geral, assim, eu não sou muito relacionado a filmes de terror. Então, qual é um filme, assim, que você poderia dizer, de uma forma geral, qualquer gênero de filme, nessa época, até 2005, como disse a Priscila, que você acha que seria um bom filme pra você indicar pra ela assistir, pra ela mudar de ideia? No período até 2005? Então, eu gostei bastante do... a gente tava até comentando antes de começar a gravar, do Psicose, que é um filme muito bom de suspense. E eu não considero ele terror, considero ele bem suspense mesmo, a forma como ele é filmado, ele é muito bom. De comédia, eu até agora não consegui me decepcionar com nenhum dos filmes que eu vi, pelo menos de Chaplin. Eu achei que são maravilhosos todos. E eu ri que nem um retardado em todos, praticamente. Agora, drama, eu não sei se posso pegar um específico. Tem um filme que muita gente que vê não gosta. Eu vi, achei meio estranho, mas conversando sobre ele depois, eu achei ele muito bem feito e, sabe, mudou minha opinião totalmente, que foi Persona. Porque eu tava vendo o filme com uma amiga e a gente tava vendo o filme e vendo aqueles planos, às vezes, meio estranhos, assim, uma combinação meio esquisita, uma montagem meio diferente. Mas a gente saiu do filme e começou a conversar sobre o filme, falando, nossa, esse filme é ruim, não sei o quê. Só que, conforme a gente conversava, a gente percebeu quanto o filme, na verdade, era muito bom. E que a gente só não tinha percebido isso de início, sabe? Então também é uma recomendação. É porque geralmente as pessoas têm muito preconceito, né? E sobre o Psicose, eu gosto do Psicose. E depende muito do terror. Eu também não considero o Psicose um terror. Um terror que eu não assisto de jeito nenhum, que eu tenho muito preconceito, é Alucarda. Não adianta, não vou assistir. É um filme que o meu marido diz que é maravilhoso. Se eu fosse vocês, pesquisava, mas eu não tenho paciência. É muito ruim. É de uma menina louca que... Cara, não sei contar direito a história. Eu sei que ela tem poderes, ela bota fogo e tem aqueles efeitos assim que do nada pega fogo. É muito bizarro, é muito ruim. Então, Marcela, eu queria te pedir um favor. Você pode dizer, como um amante do cinema antigo, um conselho que você daria pra Priscila pra ela mudar de ideia? Ou indicar um filme, ou dizer, defender a sua tese. Por que um filme antigo é bom e por que ela tem que assistir? O que você pode dizer pra ela? Acho que ela deveria começar por filmes e gêneros que ela realmente goste. Como, eu não sei, ela gosta de terror. E tal. Então, começando por esse tipo de filme dos anos 80, começa mais recente e depois vai indo. E aí você começa a gostar. Então, comigo foi basicamente isso. Começar mais recente e mais pra trás, no exemplo de Star Wars. Eu comecei a gostar de Star Wars porque eu vi 1, 2, 3 primeiro. Apesar de todo mundo falar super mal, eu amo, eu adoro. Eu acho que aquele Anakin é muito ruim, mas enfim. E Jar Jar Binks. É muito ruim, mas eu só consegui assistir os outros justamente porque eu assisti 1, 2 e 3 primeiro. Eu sei que é puro preconceito, um dia eu vou perder até porque eu preciso assistir filme porque os professores pedem e eu tenho que ter uma bagagem.
Mas é muito difícil, eu tenho muito, muito preconceito. Talvez a gente tenha uma facilidade maior, eu não sei em relação a você, Priscila, mas em ver filmes mais da época dos anos 80, por aí, porque eram filmes que, sei lá, nossos pais viam, então estava sempre à disposição quando a gente é criança, sei lá, uns DVDs, assim, sempre uns filmes dos anos 80. Não sei se você gosta desse tipo de filme, mas que eu acho que é uma boa forma de começar, porque você pode até chamar, sei lá, família pra poder ver e, sabe, causar um momento de nostalgia, porque eram filmes que eles viam e eles gostavam e eram famosos na época deles, sabe? Mas talvez seja por causa disso que eu não gosto, porque eu nunca tive essa influência de falar, senta aqui e vê o filme, olha que legal. Eu comecei a assistir filme mesmo, um filme antigo, quando 1 ano antes de eu entrar pra faculdade, foi quando eu conheci o meu marido, então eu comecei a conhecer esse mundo. Então é um pouco de preconceito da minha parte, mas tem uns filmes que, olha, não me desce, pelo amor de Deus. Tem um filme que todo mundo adora, que é Que a Menina Vira a Cabeça, que é o nome do filme. O Exorcista. Ai, gente, pelo Não, amor mas de Deus. esse filme é um saco, realmente. Eu concordo Gente, com todo você. mundo ama esse filme. Eu não consigo ver aquele capeta aparecendo na porta do armário. Me mata, por Muito favor. sem graça. Minha mãe botava muito terror nesse filme. Ele falava, não veja esse filme que você não vai conseguir dormir. Aí eu vi isso escondido e achei super normal, sabe? Aproveitando esse gancho, né, já que a gente tá falando de cinema, eu queria aproveitar para falar da câmera TechPix. A câmera 7 em 1. Você que é cineasta, você que quer um filme de qualidade, com a qualidade de Hollywood, essa câmera é perfeita para você. Porque ela é filmadora, ela faz fotos, ela é uma webcam, MP3, MP4, pendrive e grava voz. Olha, boatos de que até Tarantino já usou a TechPix. Perdendo o quê? Tá perdendo tempo? Gente, compra a TechPix 10 vezes sem juros. E pra ter essa câmera, pra adquirir essa raridade, você só basta ligar pro número 4701-0001. Repetindo, 4701-0001. TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. E agora, gente, voltando pro nosso programa, eu vou chamar aqui uma ouvinte. Mandou uma mensagem pelo Twitter, @lalarissa, que mandou uma pergunta pra Priscila. A pergunta é o seguinte: também estão inclusos os musicais? Olha, musical, independente do ano, se é antigo ou é novo, por favor, me mata. Não faz eu assistir um musical, não tenho paciência, não gosto. Não vejo noção. Tipo assim, não faz sentido. A pessoa tá lá no meio da escola, High School Musical, a pessoa tá lá no meio da escola, vai pra sala de aula, aí ela vê, olha, meu homem está com outra. Aí ela simplesmente começa a cantar. Me mata, por favor, não vejo sentido. Musicais antigos também, então, Nenhum, pelo não, mesmo nem sentido. novo, nem antigo, nenhum musical. Marcela, você também concorda com ela? Ou... Eu não concordo com ela porque eu amo filmes musicais. Eu amo mesmo. Então, assim, eu acho que. E você devia considerar que é um filme. Então, assim, não tem problema as pessoas começarem a cantar do nada, porque é um filme. A questão é que elas cantam por tudo, né? Ai, tô com dor de dente, ai, tô com dor no pé. Priscila, em relação a isso, você disse um tempo atrás aqui na nossa conversa que você gosta de ver filmes porque eles tiram você da realidade. Por que o musical não estaria incluso nessa questão de tirar você da realidade? Porque aí tira da realidade demais, já chega um pouco de alucinação, né? A pessoa começa a cantar do nada, já é loucura demais pra mim. O que você acha sobre isso, Rodrigo? Mas normalmente, pelo menos eu, não posso dizer pelos outros, que quando a gente tá, às vezes, muito emotivo, a gente tende a ouvir música. E às vezes tende a cantar música. Sofrência está fazendo sucesso aí pra isso. Então, eu acho que o musical, ele meio que exterioriza isso da pessoa, sabe? Tá sentindo tanta emoção, ou tanta tristeza, ou tanta felicidade, que ela canta, sabe? Ela anima a ponto dela sair dançando, e as pessoas meio que... A energia dela vai nas pessoas, todo mundo tá dançando, e acho que é mais um espetáculo do que qualquer outra coisa. Mas eu te garanto que você não faria isso na realidade, né? Você tá na escola, tipo, esses filmes americanos, você tá muito feliz e você sobe na mesa e começa a cantar, eu acho. Só porque não é socialmente aceito. Você nunca imaginou uma situação dessa? Não, eu acho que é demais pra mim, demais. Então é isso. Queria que vocês dessem as considerações finais, defendendo argumentos de vocês ou não, caso tenham mudado de ideia em relação a alguma coisa. Marcela, por favor. Então, filmes antigos são muito importantes. E é isso, obrigada. Rodrigo. Então, creio eu que o maior impedimento para não se ver filmes antigos realmente é o preconceito. E que tem como todo mundo aprender a gostar de filme antigo. Porque com certeza vai existir algum filme
antigo, um gênero ou uma época de filme que você vai se achar ali dentro. E que, mesmo tendo alguns filmes que você realmente não goste e que são realmente focados em didático, o negócio é você saber dosar e saber qual filme entra em qual caixa. Se é mais didático pra você aprender sobre as fórmulas do cinema, ou um filme que realmente é feito pra você se divertir, porque todo o sistema daquele filme, todo o roteiro, narrativo e tudo, faz com que você esteja lá apenas pra se divertir, apenas pra sorrir ou, sei lá, se emocionar com ele. Priscila, por favor. Eu sei que o fato de eu não gostar de filme antigo é por preconceito. E eu tenho total consciência disso. Porém, dizer que eu vou gostar é um pouquinho difícil eu afirmar isso. Eu posso dizer que eu vou assistir o filme, mas por totalmente didático, acadêmico, para eu poder ter uma bagagem pelo fato de eu ser estudante de cinema. Mas dizer que eu vou gostar, olha, não tem como eu dizer isso não. Mas a gente tenta. Então é isso, boa noite a todos. Ficamos aqui com mais uma edição do Cinema Show. É isso, boa noite. Boa noite. Boa noite.